Bom dia, alunos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos começando mais uma aula, 4 de setembro. Como vimos na última aula, né, nós ainda estamos vendo a parte de Teorema de Pitágoras e vimos que como que vamos fazer os exercícios de Teoremas de Pitágoras? Simples. Nós vamos ver um triângulo. Nesse triângulo nós temos o que a gente chama de hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o cara que tem o maior lado do triângulo. E nesse caso é o que está oposto ao ângulo de 90 graus, que é esse carinha aqui, ó, o ângulo reto. Isso aqui é um ângulo de 90 graus, nós já estudamos sobre isso. Então do lado oposto a ele temos a hipotenusa. E aí nós temos os catetos. Temos esse cateto e esse cateto. Então o teorema de Pitágoras ele diz o seguinte: se eu pegar a minha hipotenusa e elevar ao quadrado, isso vai ser a soma ao quadrado dos catetos. Então a gente deu o exemplo aqui, ó, que A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então demos aqui a relação, né? Esse cara é nossa hipotenusa, então ficou x ao quadrado. E esses caras aqui eram nossos catetos, 6 ao quadrado e 8 ao quadrado. Vimos que essas questões podem ser aplicadas a exercícios. Então, o exercício que eu havia passado na última aula era exatamente esse aqui, ó. Considere um prédio de 12 metros de altura. E aí, o que nós temos nesse prédio de 12 metros de altura? Ele fala o seguinte. Basicamente, considere um prédio de 12 metros de altura onde se utiliza uma escada para chegar ao topo. Sabendo que a distância do apoio ao pé está a 5 metros da escada, qual deve ser o comprimento da escada? Então, se eu pegar uma escada, né, e for tentar subir ela até o ponto mais alto, qual que tem que ser o tamanho dela? Então, repara que aqui eu vou ter exatamente um triângulo. Ou seja, eu vou ter exatamente essa mesma relação aqui, ó, do meu triângulo de Pitágoras. Certo? Consegue enxergar essa imagem? Que eu vou dar uma ajuda. Então, imagina ali, ó, o seguinte caso. Eu tenho esse lado, que vai ser o lado maior. Eu tenho o lado de baixo, que vai ser o 5, e eu tenho minha altura, que vai ser o B, tudo bem? Essa imagem ela só está espelhada, mas ainda continua sendo o triângulo. Então, como que a gente faz para calcular esse cara? Então, eu vou pegar o que? Eu vou pegar o meu lado maior, certo? Que é o que a gente chama de hipotenusa. Então, meu x ao quadrado, que é o lado maior, vai ser igual à soma de cada um dos lados. Então, ó, esse lado aqui, ó, que é a altura, então 12 ao quadrado, mais a base aqui, que é 5 ao quadrado. Então, eu vou ter ali x é igual a 12 ao quadrado, opa, peraí, só ajeitando, mais 5 ao quadrado. E aí a gente resolve. Quanto que é 12 ao quadrado? 12 vezes 12, né? Se a gente for pegar aqui a calculadora, 12 vezes 12, 144. E 5 vezes 5, 25. Então, aqui eu vou ter 144 e aqui eu vou ter 25. Se eu somar os dois, 144 mais 25, isso aqui vai dar 169. Ou seja, se a gente for achar um número que multiplicado por ele mesmo dá 169, vamos encontrar que esse cara vai se chamar 13. Né? Olha aqui, ó. 169 na raiz, 13. Então, o valor de x, ou seja, se eu tenho uma escada de um prédio de 12 metros de altura e eu apoiar o pé dele 5 metros distante, então a altura que eu vou ter da minha escada para chegar lá em cima tem que ser de 13 metros. Se eu não tiver 13 metros, eu não consigo chegar na minha altura máxima, né? Não vou chegar lá no teto. Então, essa é a ideia que eu tenho que utilizar. Uma aplicação bem interessante, né? Digamos que o bombeiro vai entrar no prédio, algo do tipo. Ele tem que ter uma escada bem longa para poder chegar lá no topo. E aí, temos mais uma questão.
Considere uma escada de 6 metros de altura. Se o apoio da escada estiver a 2 metros do prédio, então, que altura a escada irá atingir? Então, ó, eu tenho 6 metros agora e eu tenho 2. Repara que agora a gente tem algo muito parecido com a questão anterior, só que diferente da minha questão anterior, antes eu queria encontrar o tamanho da escada. Agora eu não quero encontrar o tamanho da escada, agora eu quero encontrar o tamanho do prédio. Então, nesse caso, eu vou ter que esse cara aqui, ou seja, o tamanho do meu prédio, é ele que vai ser o meu x. Então, esse cara aqui que vai ser o meu x, ou seja, um dos meus catetos. E aí, como que vai ficar a minha equação? Então, vamos lá. O cateto, a hipotenusa, ela vai ser ao quadrado. Então, esse cara aqui vai ser o 6 ao quadrado. E aí, a soma dos catetos tem que dar o valor da hipotenusa. Então, um lado do cateto é o x e o outro lado do cateto é o 2. Então, achamos a nossa relação. Vamos resolver agora. Então, ó, 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então, vamos lá. Passo o 4 para lá, vai ficar negativo. 32 menos 4 vai dar, quer dizer, 36 menos 4 vai dar 32. Então, x ao quadrado, eu vou ter raiz, né? Aqui vai ser x igual a raiz de 32. 32 tem raiz, vamos pensar, 36 é 6, 25 é 5. Então, como o 32 está entre 25 e 36, não tem uma raiz exata. Então, a gente pode deixar como esse cara, ou a gente pode vir e tentar resolver, aproximar ele. Então, ó, 32 é aproximadamente 5,6. Então, significa que o prédio vai ter uma altura de 5,6 metros. Tudo bem, gente? Dúvidas? Conseguiram entender? Então, para casa, o que a gente tem aí? Ó? Duas questõezinhas para calcular uma distância AB e calcular, por exemplo, a altura do balão. Só que aí a gente tem um pequeno detalhe. Repara que, por exemplo, quando eu for analisar e calcular essa altura aqui, ó, vou dar uma dica para vocês. Esse cara aqui é 40 metros, então já sei que um cateto é 40, tudo bem? E aí, quando eu for analisar, porque eu estou analisando quem? Estou analisando esse triângulo aqui, ó. Vocês conseguem visualizar? Vou até botar em preto, igual que está ali o outro, para vocês entenderem que o triângulo que a gente vai analisar é exatamente o mesmo. É esse triângulo aqui, ó. Então, repara, esse cara vale 40. E aqui, ó, quanto que vai valer esse cara? Um prédio tem 25 metros e o outro tem 15, concorda comigo? Então, esse cara aqui, ó, que era um dos caras do cateto que a gente está analisando, ele vai valer quanto? Ele vai valer 25 menos 15, 10. Tudo bem? Então, na hora da gente poder fazer lá o cateto do triângulo, tudo bonitinho, em vez de a gente colocar o 25 ou colocar o 15, na verdade a gente vai colocar a resposta como sendo 10. Tudo bem, gente? Tranquilo? Dúvidas? Espero que tenham entendido. Então, fica como exercício para casa para vocês tentarem resolver. E em conjunto temos essa mesma questão. Repara que ela é muito parecida, né? Eu tenho 8 km de um lado e aqui eu tenho 200 metros. Pequeno cuidado, porque quando eu for substituir esse cara, eu vou ter o seguinte, o 200 metros, né, que a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior, né, vai ter um triângulo aqui, a gente vai fazer a altura, né, isso a gente vai corrigir aí na semana que vem, mas os 200 metros,
a gente tem que converter para a mesma unidade, ó, está em quilômetro, está em quilômetro. Então, ele é a mesma coisa que 0,2 quilômetros. Ou seja, eu vou dividir esse valor por 1000. Tudo bem? Então, um pequeno detalhe que, em vez de fazer a conta com 200 metros, faz a conta com 0,2. Fora isso, a resolução é a mesma. E aí, na semana que vem, a gente corrige esse feito. Tudo bem, gente? Então, até mais. Bons estudos. Qualquer dúvida é só entrar em contato no WhatsApp. Tá bom? Até mais.